Muito boa tarde desse dia lindo e maravilhoso que é o 4 de maio, né? Para todo mundo, mas em especial para mim por motivos de aniversário. Bom, a nossa aula de hoje é uma aula bem curtinha, onde basicamente a gente vai falar a respeito, né, dos ciclos de reprodução virais, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as doenças virais. E aí, obviamente, né, como em primeiro momento a gente está passando por toda essa situação aí, eu trouxe para vocês um pouquinho a respeito do Covid, das características muito peculiares do Covid, né? Do Covid não, né? No caso do SARS-CoV-2. Covid vai ser a doença que a gente está vendo acontecer aí, mas o agente específico etiológico, o agente causador dessa doença é o SARS-CoV-2, beleza? Então, vocês vão ver que basicamente a gente quase não tem tópico para a aula de hoje, além da reprodução de algumas subpartículas e das doenças virais, onde a gente vai começar a ver. Então, eu separei para vocês aí herpes, AIDS, gripe, corona e dengue, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito, porque são doenças muito conhecidas aqui no nosso país, mas obviamente não existem só elas. A gente tem aí, né, rubéola, roséola, poliomielite, a gente vê ebola, influenza, sei lá, tem um monte de coisa aí pra gente ver a respeito, né, de doenças virais. Bom, e aí a gente vai encontrar, basicamente, o principal modelo, né, de reprodução viral lá do bacteriófago. A gente sabe, né, todos os vírus eles vão fazer as suas replicações através daquele processo que a gente hoje vai chamar de escravização da nossa célula, uma vez que o vírus ele não tem maquinaria suficiente para se reproduzir sozinho. Então, ele depende da nossa célula, por conta disso ele vai entrar no modo escravo, né, e aí fazer com que a nossa célula ela acabe produzindo partículas virais. E a gente vai ver de que forma isso vai acontecer. Bom, alguns vírus eles vão apresentar um tipo de ciclo apenas e alguns vírus eles vão apresentar 2 ciclos associados. O que a gente vai ter aí? Bom, a gente vai poder chamar esses 2 ciclos de ciclo lisogênico ou ciclo lítico, e o próprio nome deles vai dizer mais ou menos o que eles vão versar a respeito. Quando a gente fala em ciclo lítico, a gente vai lembrar em lise diretamente, não é? Lítico, quebrar. E aí, por exemplo, queratolítico, a gente lembra, né, que há a quebra da queratina. E assim vai. Então, a gente vai lembrar que o ciclo lítico ele vai cursar diretamente com um rompimento, com a quebra dessa nossa célula. Enquanto que o ciclo lisogênico, ele vai gerar, tá certo, partículas virais. De que forma? A gente vai ver direitinho. Bom, e a gente vai ver que independente da forma com que esse ciclo ele ocorra, né, se ele é ciclo lítico ou se ele é lisogênico, a gente vai ver que esse ciclo ele tem etapas pré-determinadas. E aí a gente vai encontrar como, por exemplo, a primeira etapa, que é a etapa de reconhecimento de adesão do vírus à nossa célula, certo? E aí a gente vai lembrar que essa adesão é bastante específica justamente por conta daquelas proteínas de superfície, seja dos envelopes, seja, tá certo, dos capsídeos virais dos vírus. Se a capsídeo viral é do vírus, né, Raquel? Bora lá, se ajuda aí. E a gente vai encontrar, né, basicamente ali a proteína H, a proteína N, fazendo reconhecimento específico de células. É por conta disso que alguns vírus eles vão ter predileção por trato gastrointestinal, alguns vão ter predileção pelo sistema imune, outros vão ter pelo nosso trato respiratório. A gente, peraí. Pronto. O WhatsApp tocando não dá certo, né? E aí o que vai acontecer? Como a gente já falou, independente disso aí, a adesão ela vai acontecer através desse reconhecimento específico entre, né, partícula viral e célula do hospedeiro. A partir disso, a gente vai encontrar aqueles fenômenos de penetração que a gente viu na aula passada, sendo por endocitose, né? Sendo, por exemplo, por injeção ou por absorção dessas partículas virais. E aí no bacteriófago a gente vai ver, né, por ele ser um vírus não envelopado, ele costuma fazer, né, a injeção do material genético dele propriamente dito diretamente, sem que ele seja totalmente absorvido pela célula. Então a gente vê aí basicamente o mecanismo de penetração por injeção, ok? E aí lembrando que isso vai
ser parcial ou total. Se a gente vê um ciclo mais, se a gente vê uma penetração parcial, a gente vê basicamente aí, né, a absorção ou a injeção. Já quando a gente fala sobre uma penetração total, a gente vê toda a estrutura viral ser absorvida, capsídeo, material nuclear e envelope, ok? Então vamos lá. Em seguida, a gente vai ter o processo de biossíntese. E esse processo de biossíntese é muito interessante, porque a gente jura que o vírus ele é besta, né? Porque a gente, e muitas vezes, a gente não vê uma estrutura celular, né? Que a gente defende como teoria celular, a gente não vê essa estrutura bem diferenciada, a gente não vê ela existente, mas é muito característico, é muito particular do vírus como ele consegue orquestrar o que ele vai fazer a nossa célula produzir naquele momento. Então, a gente vai ver que lá na biossíntese, seja do ciclo lisogênico, seja do ciclo lítico, a gente vai encontrar dois momentos, onde no primeiro momento, que vai ser, né, a produção imediata, a gente vai ver basicamente a produção de RNA polimerase, e aí vai fazer aquele processo transducional do RNA, beleza? E aí ele vai conseguir dizer para a nossa célula, toma aqui essa minha sequência aqui de material genético e a partir disso sequencia isso para mim. E aí a gente consegue ver basicamente, né, esse primeiro momento comandar essa replicação viral. O segundo momento, que a gente vai chamar de fase tardia do ciclo, seja lisogênico ou lítico, como a gente já sabe, a gente vê basicamente a secreção, a geração de proteínas, por exemplo, que vão compor o capsídeo, ok? Então, a gente vê que basicamente a gente vai ter, né, no primeiro momento, a síntese do material genético e, em segundo momento, da estrutura que vai envolver esse material genético. Como a gente já sabe, o envelope, ele nada mais é do que parte das nossas membranas que vão se rompendo e vão envolvendo esses vírus ao longo aí das suas reproduções. E aí a gente vai chegar numa situação em que a gente vai ter muito muito material genético e muito capsídeo. Então é a hora em que a gente vai montar, e esse é o processo de maturação, ok, dos ciclos, onde a gente vai pegar basicamente juntar capsídeo e material genético. A partir disso, a gente consegue ver a liberação desses novos vírus que vão se tornar vírions, porque vão cair na corrente sanguínea e não vão estar parasitando o vírus, não vão estar parasitando células naquele momento, ok? Então, basicamente é assim que vai acontecer. Adesão, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Isso ocorre nos dois tipos de ciclo, ok? E aí, para a gente ter uma ideiazinha de como isso vai se comportar de maneira um pouquinho diferenciada para cada um deles, a gente vai encontrar deste ladinho de cá o ciclo lítico, onde a gente vai ver, prof, mas é só o bacteriófago que vai fazer esse tipo de ciclo aqui? Não, a gente já falou, tá certo? Mas, por exemplo, como grandes representantes aí de vírus que fazem somente o ciclo lítico, a gente vai ter poliovírus, ebola, rotavírus, influenza. São bem característicos de possuírem apenas a fase lítica. Já em compensação, a gente vê muito envolvido aqui com a fase lisogênica, tá certo, desses vírus, a gente vai encontrar o HIV, o herpes, e é por conta disso aqui que a gente vê aqueles estados de latência dos vírus. Vamos devagarzinho que a gente vai entender. Então, basicamente, no ciclo lítico, a gente vai ver que a gente vai ter a adesão, né, e a injeção desse material lá no meio intracelular. A partir disso, a gente vai encontrar, né, o processo transducional, fazendo com que a nossa célula se torne uma escrava desse vírus e passe a sintetizar, né, muitas estruturas virais como parte do seu genoma. E aí, a partir disso, né, a gente vai sintetizar muito capsídeo, vai sintetizar muito material genético, e aí a gente vai maturar e vai montar esses vírus. Vai ter uma hora que isso aqui não vai conseguir comportar a quantidade de vírus aqui dentro, isso vai se romper, tá certo? Ou então pode ser mediado, por exemplo, sobre a interação da proteína neuraminidase, da enzima neuraminidase, com
as proteínas de superfície das nossas membranas e fazer com que essas células elas acabem se rompendo de maneira espontânea, ok? Mas aí quando a gente tem, né, a injeção desse material genético e muitas vezes ele pode ser que ele olhe assim para a nossa célula e faz, ó, não replica agora não, incorpora isso aqui no teu material genético e vai te replicar. E aí é onde fica o grande perigo. A gente sabe que ao longo da evolução humana, a gente teve vários e vários vírus que incorporaram seus materiais genéticos de maneira tão estável que fazem parte do que nós somos hoje. Então, se a gente olhar o nosso material genético, tem partícula viral desde que a gente se entende enquanto humano, ok? Faz parte de nós algumas estruturas virais, a síntese, né, e a reprodução, a replicação de algumas estruturas virais. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver basicamente, né, que essa estrutura vai ser incorporada ao nosso DNA e aí ela vai seguir os seus processos de replicação bastante né, tranquilas. Esse ciclo lisogênico, enquanto ele está ocorrendo, ele é assintomático. Ele não causa nenhum processo de doença no seu hospedeiro. É por essa razão que quando a gente vê esse ciclo lisogênico bastante pronunciado, são aquelas doenças virais que demoram anos para se desenvolver ou então apresentam periodicidades para se apresentar, como por exemplo o herpes vírus. A gente sabe que basicamente ele vai passar o seu ciclo inteiro aqui nessa fase lisogênica, né? E aí a gente vai chamar ele no estado de latência, ele vai continuar se replicando aqui e tudo mais. A partir do momento que a gente tiver uma baixa imunológica, a gente vai ver, né, que essas estruturas vão se replicar de maneira tal que eles vão dizer assim, ah não, agora eu tenho, né, um sistema imune que nem está funcionando direito, então eu posso me replicar e ir para a minha forma livre e acaba gerando um processo de doença. Então, basicamente, a gente vai ver, tá certo? Alguns vírus que eles vão permanecer nessa forma para sempre, e aí eles se tornam parte, né, do nosso DNA, ou então eles podem fazer o processo inducional da fase lítica, ok? E aí o que pode ser, como por exemplo, um processo indutor, né, dessa fase lítica é uma baixa de imunidade. E aí, seja por conta do uso, tá certo, de imunossupressor, seja por conta de estresses muito pronunciados, esse tipo de coisa, ok? Então, basicamente, eu acho que é isso que eu tenho para falar a respeito do ciclo para vocês. Quem tem um ciclo um pouquinho diferenciado é a história do retrovírus. Lembram que a gente viu que existem os vírus DNA, os vírus RNA, mas dentro dos vírus RNA a gente vai ter aquele que vai apresentar transcriptase reversa, onde a gente vai conseguir pegar o RNA viral, por exemplo, o HIV, né? Ele é um vírus que é composto por RNA, e ele vai conseguir, através da transcriptase reversa, gerar DNA. E a partir disso, ele vai parasitar os nossos linfócitos TCD4. É por isso que quando a gente vai fazer o acompanhamento e estadiamento da doença, da AIDS, a gente sempre faz as dosagens CD4 e CD8. A gente precisa acompanhar como é que está essa taxa de replicação das nossas células, porque se CD4 baixa demais, significa que, por exemplo, o HIV ele está saindo da fase lisogênica e está entrando na fase lítica, porque como ele está parasitando isso aqui diretamente, né, está gerando novas partículas virais e isso rompeu e aí se gerou, né, muito vírion circulante, significa, né, que essas estruturas estão sendo rompidas e aí a gente não vai conseguir manter a nossa imunidade em dia. Então, basicamente, isso aqui é um processo que se retroalimenta, ok? Conforme, no caso do HIV, se a gente está alisando muita célula, a gente está baixando a nossa imunidade, porque a gente vai ver um parasita específico dos nossos linfócitos. Isso gerando uma baixa de imunidade vai fazer com que novos vírus que estão no ciclo lisogênico consigam fazer as suas induções para o ciclo lítico, ok? Entendido? Se não tiverem entendidos, a gente conversa na aula da quarta-feira, beleza? Então vamos embora.
E aí, a gente, para poder seguir rapidinho, né, a respeito da nossa aula, a gente vai encontrar sobre partículas virais, que vão ser de 3 tipos: viroides, virusoides e príons, onde as mais importantes, humanamente falando, são os príons. O que a gente vai encontrar a respeito de viroides? Vão ser estruturas de RNA simples, circular, e que vão parasitar, na grande maioria das vezes, tá certo? Ali o mundo da botânica. Então, as plantas, os vegetais, esse tipo de coisa vai ser bastante parasitado pelo viroide. Esses aí não tem tanta importância para a gente, não. Já o virusoide, ele já tem um pouquinho, né, de importância maior para a gente. Porque, assim como o viroide, ele vai ter a sua mesma estrutura, né, o RNA simples, circular, mas que eles podem vir causar doença no ser humano se eles estiverem coexistindo, por exemplo, com outros vírus que podem gerar doença. Acontece bastante com o vírus da hepatite D, com o virusoide da hepatite D e o vírus da hepatite B. A gente normalmente a gente conversa, né, a respeito muito, né, de hepatite A, B e C. E algumas vezes a gente fala sobre hepatite medicamentosa e autoimune. A gente sabe que existe o tipo D, mas que ela é tão rara e ela precisa da co-infecção com o vírus B para poder desenvolver, tá certo, o seu processo de doença. E aí a gente chega na partícula mais louca. Eu acho que é essa palavra mesmo. Isso vai lembrar da gente da doença da vaca louca, tá certo? Que vão ser os príons, que vão ser proteínas virais, que vão ter capacidade imunogênica, ou seja, elas vão ter capacidade de acionar o nosso sistema imune. Isso vai gerar processos de doença no nosso corpo, ok? A gente sabe como principal exemplo aí de uma doença priônica, como a doença da vaca louca, onde basicamente, né, aquela partícula, né, aquela proteína viral, ela começa a atacar o sistema nervoso central da vaca e aí ela começa a desenvolver reações de ataxia, onde ela começa a ter movimentos aleatórios. E aí, por conta disso, a gente diz que a vaca está louca, certo? Da mesma forma acontece com o ser humano. E aí ela vai gerar um processo de encefalite espongiforme. Por quê? Esse cérebro ele sofre um dano de maneira tal que ele parece com aspecto de esponja ao fazer o processo de necrópsia. É uma doença que não tem como a gente fazer a identificação dela em vivo, a não ser que você autorize uma biópsia cerebral, ok? Então fica muito difícil o diagnóstico do prion, das doenças priônicas. Normalmente ela é feita pós-mortem através do processo de necrópsia, mas obviamente a gente consegue reunir uma clínica muito característica para essa pessoa e a gente consegue subdeterminar esse diagnóstico, mas a confirmação dele só vem após a morte, ok? Então, basicamente, são proteínas que vão fazer mal para a gente, né? Normalmente vão ser aí advindas de partículas virais e que elas vão ter alta resistência à temperatura. Não tem como a gente tratar, se a gente já não consegue tratar o vírus, quem dirá uma proteína? Então, a gente não consegue desenvolver uma espécie de antídoto, assim, digamos, para essa estrutura. Beleza? E aí, por fim, a gente vai ter a danada da Covid-19, que vai ser uma doença causada, né, pelo SARS-CoV-2. Por quê? A gente vai dizer, né, que é um vírus de natureza, né, do coronavírus, que ele vai desenvolver a síndrome aguda respiratória, ok? Do tipo 2, porque já é o segundo que a gente vai reportar. Mas é o segundo da família, tá certo? Específica, que é o SARS-CoV. A gente não sabe muito bem como ele apareceu. A gente sabe que ele é uma mutação aleatória. Já existe, tá certo, confirmação a nível de que não houve uma intenção de se criar o SARS-CoV-2, tá certo? Já se sabe que ele não é uma mutação provocada em laboratório, que ele não foi proposital. O que não se sabe ainda é se ele começou a parasitar o homem, infectar o homem, a partir disso ele gerou mutações e se desenvolveu nessa virulência toda, ou se ele, dentro dos seus reservatórios, que vão ser os animais silvestres, principalmente, tá certo, os morcegos, se eles já mutaram nos morcegos e vieram para a gente prontinhos para desenvolver
as suas ações de virulência, ok? O que o pessoal ainda não sabe é como foi que ele mutou, onde foi que ele mutou. Muita gente está tentando sequenciar o vírus para poder entender o que foi que aconteceu, em que momento isso mudou, tá certo? E aí a gente vê, né, que a família do coronavírus é uma família já bastante relatada aí na história do mundo. E um histórico bastante recente a gente tem aí nos últimos 20 anos, né, basicamente, a gente está na terceira identificação do Covid não, né, do coronavírus ao longo do globo terrestre. Então a gente teve aí em 2002, né, a SARS-CoV, que foi basicamente, né, a mutação do coronavírus, e aí ele passou, além de parasitar, né, além de infectar os morcegos, passou a infectar os pangolins, e aí a partir disso ele conseguiu infectar os humanos. Foi uma doença bastante reportada, envolveu os quatro continentes, exceto a Austrália. Infectou pessoas em 12 países, mas foi uma doença, né, que a gente vai falar aí, por exemplo, foi a gripe suína, na verdade. A gente vai falar a respeito, né, dela, mas ela teve a sua autolimitação. Em 2012, a gente teve o mesmo reporte de doença, só que isso ficou muito restrito ali ao Oriente Médio. E a gente viu que as pessoas ao longo do globo terrestre que desenvolveram essas mesmas sintomatologias e tiveram a identificação do coronavírus, elas tiveram um histórico de passagem pelo Oriente Médio naquele período. E aí a gente vai chamar, por exemplo, como a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS-CoV, ok? E aí em 2019, né, finzinho de 2019, a gente começou a ver uma doença completamente, né, desregulada aí a nível de parâmetros que a gente já conhece, que vai ser o SARS-CoV-2, né, gerando a COVID-19, que aí vem do Coronavirus Disease do ano de 2019, ok? E aí o que a gente tem de características para o coronavírus, o novo coronavírus ou SARS-CoV-2? É um vírus RNA de fita simples, senso positivo. Eu não foquei para vocês a respeito do senso, que é esse maisinho que tem aqui, tá certo? Alguns vírus, quando vocês forem dar uma olhadinha, vocês vão ver que existem RNA fita dupla, RNA fita simples, ele pode ser senso positivo, ele pode ser senso negativo e assim vai. Não falei tanto porque, né, como a gente está passando microbiologia, então a gente vê algumas coisas assim com um pouquinho menos de detalhes. Mas basicamente o senso positivo vai indicar para a gente que esse vírus ele já entra pronto para fazer o seu processo transducional. Ele não precisa, por exemplo, procurar um RNA mensageiro. Ele próprio já faz às vezes de RNA mensageiro, tá certo? Então, ele basicamente ele já chega, já gera a sua fita na forma positiva, já gera a sua fita na forma negativa, né? Se for, no caso, né, do RNA do coronavírus, ele gera a sua fita negativa, e aí existe o processo transducional para gerar o DNA a partir daquela fita negativa dele, ok? A particularidade do coronavírus, né, do novo coronavírus, é a presença da proteína S. A gente tem, né, proteína H, proteína N, e a gente vai ter agora, né, a proteína S, que é a proteína spike, que vai dar aquele aspecto, né, de coroa para o coronavírus. É basicamente aquela estruturazinha, aquela bolinha viral com um monte de espículazinha ao redor. E o que essa proteína S vai fazer? Ela vai se ligar diretamente à nossa proteína ECA2, que vai ser uma proteína lá do nosso complexo regulador, né, do sistema angiotensina-renina. E aí, o que essa ECA2 vai fazer? A ECA2 vai converter a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. E aí a gente vai ver que existe a desregulação, por exemplo, da pressão arterial e da quantidade do controle de líquido extracelular e intracelular da célula, ok? E aí é por essa razão que a gente vê um acometimento cardiorrespiratório muito considerável quando a gente vê, né, as pessoas que vão passar pelo Covid-19. E aí a gente vê que vai ser um vírus envelopado, e aí a gente vai ter um pouquinho de uma conversa bem complicada a respeito de
coronavírus. O diagnóstico, hoje, ele é feito de duas formas, tá certo? A gente vai ter a PCR em tempo real, e aí a gente vai ver que a PCR em tempo real, ela é feita para, a indicação dela é para pessoas que apresentaram as sintomatologias até no máximo, né? No caso, ela apresentou hoje, então ela tem até 5 dias após esse início de sintomatologia para realizar essa PCR em tempo real. A PCR em tempo real nada mais é, tá certo, do que uma reação em que a gente vai buscar amplificar e detectar sequências específicas, né, de DNA, RNA e proteínas para a gente poder detectar ou não esse vírus, certo? Então, se a gente tem aquele período agudo da doença, onde a gente vê que basicamente ele tem uma carga viral muito grande, fica muito fácil para a gente detectar, por exemplo, lá na PCR em tempo real. Mas existe o segundo diagnóstico, que é para aquelas pessoas que já passaram por toda a sintomatologia, não sabiam, principalmente aquele pessoal que teve ali em fevereiro aqui no nosso país, tiveram gripes muito fortes e que não sabiam ainda da existência do Covid aqui no nosso país, uma vez que o primeiro caso foi pós-carnaval, foi noticiado aqui pós-carnaval. Então, muita gente aí passou, né, pela infecção e nem percebeu, não sabia, apresentou sintomatologia, mas não sabia. E aí, basicamente, essas pessoas elas vão fazer exames do tipo sorologia, onde a gente vai identificar anticorpos gerados específicos para essa doença. E aí, os anticorpos, nesse caso, vão ser de natureza IgM ou IgG. Sendo que o IgM, ele naturalmente ele começa a ser produzido, é o primeiro anticorpo que a gente produz, né? Mediante as infecções. E a gente vai ver que o IgM ele começa a ser produzido ali a partir do 7º dia, né, da infecção, da entrada desse vírus, por exemplo, lá no nosso sistema imune. E aí ela costuma permanecer, né, detectável até o 20º dia da infecção. O que está acontecendo com o Covid? A gente está chegando em muita gente com 21 dias da infecção com IgM positiva. Isso para a gente acende uma luz muito grande. Por quê? Se a gente sabe que o IgM é marcador de fase aguda da doença, significa que ao 21º dia dessa doença, o corpo ele ainda está dando muito de cara com esse vírus e ainda segue produzindo anticorpo de fase inflamatória ou de fase aguda, certo? Isso significa que aqueles 14 dias da quarentena, aqueles 18 dias de quarentena não são suficientes para a gente garantir que esta pessoa não está mais como agente transmissor da doença, ok? E aí a gente está dentro do meio, né, científico, laboratorial, com esse grande dilema de chegar para a gente não tem como garantir que a partir do 21º dia essa pessoa já não é mais transmissora, certo? Porque a gente está tendo ainda muito caso de IgM positiva. Só que ao passo que a gente vai ter muita IgM positiva, a gente não consegue muitas vezes detectar a partícula viral pela PCR. E aí a gente ficou cego, porque a gente não sabe se existe de fato uma positividade do vírus. E aí a gente vai ver, né, por exemplo, que essa pessoa ela segue transmitindo porque ela segue com a carga viral alta, ou se ela tem, se é particular do vírus, gerar uma hiperestimulação da IgM, e aí ela continua positiva por um pouquinho mais de tempo, ok? Então ficou muito difícil para a gente dizer a partir de quando a pessoa pode voltar à sua vida normal, porque a gente não consegue entender o mecanismo imunológico disso aí, ok? E aí, além disso, a gente ainda não tem evidência científica comprovada de que o Covid-19 gera memória imunológica,
certo? A gente ainda não consegue dizer se a longo prazo a gente vai ver IgG positiva, tá certo? Por muito tempo. E aí é o grande complicador para a gente quando a gente pensa, por exemplo, né? Ano que vem, daqui a 5 anos ou algo para 10 anos. A gente não sabe se a gente vai precisar desenvolver uma vacina para ser tomada, como por exemplo para a influenza vírus, né? Que é o da gripe, todo santo ano, ou se a gente, a partir do acometimento com a doença, a gente vai ter ou se a gente, a partir do momento do acometimento da doença, a gente vai gerar imunidade e a gente nunca mais vai passar por aquela doença novamente, ok? Portanto, tenham calma. A gente está engateando com muita coisa ainda na ciência em relação ao Covid-19. Não achem que o pessoal não descobriu cura ainda porque não quer, ou porque, né, sei lá, tem que voltar todo mundo a trabalhar porque o povo não pode ficar em casa. Gente, a gente não tem como se meter com algo que a gente ainda não conhece. É por essa razão que o isolamento e eventual lockdown, que é por onde a gente infelizmente está se encaminhando em Recife, porque a gente teve uma queda muito considerável do nosso isolamento. A gente começou com um isolamento pertinho de 60%, onde o ideal é 70%, mas 60% dava para a gente segurar, tá certo? E a gente está baixando de 50% já. Então fica muito difícil a gente garantir que as pessoas que precisam ter acesso aos nossos sistemas de saúde consigam ter acesso se a gente tem muita gente circulando na rua. É muito triste a gente pensar que a gente vai estar agora, de fato, privado da nossa liberdade de ir e vir, porque muitas e muitas vezes a gente não observou que a gente poderia ter saído dessa situação um pouquinho mais antes se a gente tivesse respeitado em primeiro momento essa indicação do isolamento social, ok? Contra aquilo que a gente não conhece, a gente a priori foge, ganha tempo, tenta estudar, tenta entender o que acontece, para a partir disso a gente vir com uma resposta. E aí no nosso caso seria, tá certo? Uma vacina. Dá para a gente falar, por exemplo, sobre imunização em rebanho? Não, porque a gente não sabe se isso gera imunidade a longo prazo. Então não adianta a gente expor toda a população agora, né, a porrada no sistema público de saúde. Quem tiver, sistema público não, tanto público quanto privado. Quem tiver de morrer, vai morrer. Quem tiver de sobreviver, vai sobreviver. Mas a gente não sabe se mais para frente essas pessoas que desenvolveram a doença, se elas não vão desenvolver de novo. Entendido? Então, é muito complicado a gente falar ainda a respeito do que fazer em relação ao Covid. Tem muita coisa ainda para ser estudado para que a gente possa definir o que é que a gente vai fazer aí, né, nos próximos meses. A gente sabe que, né, pelo fluxo aí dos outros países, a gente vai começar a apertar, né, os casos aqui agora. A gente provavelmente vai ver o país, principalmente os grandes centros urbanos, entrando em lockdown. E a partir disso é que a gente vai começar a ver, né, o afrouxamento das medidas de afastamento, de isolamento social, ok? Precisando de mim, como sempre, contem comigo. Podem mandar mensagem lá no Classroom e a gente conversa. Beijos!